nós vamos continuar o nosso estudo de hoje sobre espiritualidade. Veja, a escola da fé é escola, né? Nós temos assim uma matéria atrás da outra. É como lá no colégio, na faculdade, né? Você tem uma aula, tem outra aula, né? Então é sequencial, ok? Não é um programa de palestra, não é um programa de entrevista. De vez em quando a gente tem uma entrevista assim, mas é um programa de estudo, né? De aprofundamento. Na vida cristã é preciso duas coisas, o reavivamento e o aprofundamento. Eu gosto de dar esse exemplo. Você pega uma árvore, quando a árvore é deste tamaninho, a raiz é deste tamaninho. Quando a árvore é desse tamanho, a raiz é desse tamanho. Quando a árvore é gigante, a raiz é gigante. Porque se a raiz não for gigante, a árvore não se sustenta. Ela não consegue tirar nutrientes e não consegue ter estabilidade. É a nossa vida cristã. Não adianta só a gente querer trabalhar, tá? Se não tiver raízes espirituais. Então, esta matéria que eu comecei na semana passada, e que nós vamos aí com muitos programas sobre isso, vamos estudar a história da espiritualidade na igreja. Como é que foi a espiritualidade na igreja antiga, na Idade Antiga, na Idade Média, né? Depois na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, a espiritualidade dos grandes padres, dos grandes doutores, dos grandes centros, né? Então, o que é a espiritualidade? É a nossa vida com Deus, ok? Tem muitos cristãos que rezam, confessam, mas não têm uma intimidade com Deus. A espiritualidade é essa intimidade com Deus, né? É descer Deus da razão para o coração, entende? Então, esse é o objetivo desse nosso estudo. Nós paramos aqui na semana passada, né? Quem perdeu a aula passada, quiser assistir, pode acompanhar aí pelo Canção Nova Play. Você tem aí, pode assistir todos os programas da Canção Nova, né? Então, Jesus diz assim, lá no São João, capítulo 17, versículo 2, Jesus diz isso daqui no final da oração, né, sacerdotal dele. A oração sacerdotal, Jesus rezou antes dele ir para o Horto das Oliveiras, sofrer aquela agonia mortal, né? Então ele entrega para o Pai, a igreja, os seus discípulos, e entre muitas coisas, né, ali que Jesus diz, Pai, que todos sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pai, não peço que o Senhor os tire do mundo, que o Senhor os livre do maligno. Aquela oração sacerdotal bonita de Jesus. E lá ele diz isso aqui. A vida eterna consiste em que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Muita gente pergunta o que é o céu. Aqui Jesus explica o que é o céu. É conhecer Deus. Deus é o belo, Deus é a maravilha, Deus é inesgotável. Então, o que é a vida eterna? É conhecer Deus cada vez mais, e nunca acaba, porque a eternidade não tem fim e Deus é infinito, né? São Paulo usa aquela expressão lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, São Paulo diz assim, né, que olhos humanos não viram, ouvidos humanos jamais ouviram e o coração humano jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, não é? Quer dizer, é esta esperança do céu que faz a gente viver bem aqui na terra, suportar tudo que a gente não gosta aqui na terra, as contrariedades, as doenças, as preocupações, né? Lembrando que um dia olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviram e coração humano jamais sentiu o que Deus tem. É a chamada visão beatífica de Deus. Aqui neste mundo, a gente vê Deus através de um espelho, não é? São dois livros que Deus escreveu, é a natureza e a Bíblia. A natureza é um livro que fala de Deus. Deus se mostra para nós pela natureza, porque Deus não pode se mostrar para nós como Ele é, não pode, a gente morreria. Está lá no livro do Êxodo, Deus falou para Moisés, ninguém pode ver Deus e continuar vivo. A gente não tem estrutura para ver Deus. É uma comparação fácil. Olha para o sol ao meio-dia. Não faça isso. Você pode queimar a retina. Ora, eu não consigo olhar para um sol ao meio-dia sem queimar a minha retina. Sol igual a esse tem bilhões no cosmos. Eu não consigo olhar para um.
Agora você imagina você olhar para o Criador dele. Eu acho que evaporaria. Seria uma experiência assim tão... né? Os próprios santos que tiveram um pouco de êxtase, eles chegavam a levitar. É uma experiência que, né, a igreja ensina, para ver Deus tem que morrer. Ou seja, tem que adquirir uma nova realidade de vida para poder ver Deus, né, face a face. Então Deus se mostra pela natureza. Então um livro onde Deus mostra é a natureza, a beleza de uma flor, a beleza de uma criança, a beleza de cada um de nós, a inteligência, a liberdade, a vontade. O catecismo da igreja diz assim, como é que você vê Deus? De duas maneiras. Isso é espiritualidade. Primeiro olhe para dentro de você, depois olhe para fora de você. Quando você olhar para dentro de você, você vê, você é inteligente, você é livre, você é capaz. Você é capaz de construir essas coisas todas, escrever um livro, fazer uma máquina dessa. Meu Deus, quem me deu isso? Não fui eu que dei isso para mim. Não foram meus pais que me deram isso. Alguém me deu isso. Depois você olha para fora de você. Quem é que fez esse cosmos? Que nasceu lá de um Big Bang, de uma partícula infinitamente pequena, de uma energia infinitamente grande, que os físicos chamam de singularidade. Né? Então, a gente olha para dentro, olha para fora. Né? O catecismo diz assim, de acordo com o Concílio Vaticano I, de 1870, o homem é capaz de saber que Deus existe pelo uso da sua inteligência. Não precisa nem a fé. Pelo uso da razão, o homem pode saber que Deus existe. É só observar, ouvir. Né? Por isso que São Paulo fala na primeira carta aos Romanos, ninguém tem motivo para ser ateu. Por quê? Porque Deus se revela, Deus se mostra. Explica o que é uma flor. Explica como é que você põe um grãozinho de feijão no chão e vira um pé de feijão dando. Quem que faz esse milagre? Quem que deu à terra esse poder? Quem é que codificou toda a genética dessa planta num feijãozinho? Ou num ser humano que é uma célula, quando junta o espermatozoide do pai com o óvulo da mãe, forma uma célula e nessa célula já está toda a característica do ser humano. Aí tem os arços DNA e RNA que desenvolvem o ser humano em todas as suas, né, todos os órgãos. Quer dizer, quem é que pode fazer isso? Então a razão pode levar a gente a saber que Deus existe.